Fala turminha, professor Vitor Cleve na área e na aula de hoje estudaremos espelhos planos. Vai falar de espelho plano. A primeira regra que a gente tem em espelho plano, a primeira lei de espelho plano, a gente tem duas, tá? Então a primeira regra que a gente tem da reflexão em espelho plano é o seguinte, que o raio incidente, repara, aqui está o raio incidente. Esse aqui, o RR, é o raio refletido. Então, o raio incidente e o raio refletido e a reta normal, essa reta normal aqui, isso aqui é a gente que desenha para... Isso aqui é imaginário, né? É a gente que faz esse desenho dessa reta normal aí para facilitar a compreensão aqui, para facilitar o desenho também e a construção dos ângulos, tá? O raio incidente, o raio refletido e a reta normal sempre pertencem ao mesmo plano. Então essa é a nossa primeira regra. O raio refletido, o raio incidente e a reta normal pertencem ao mesmo plano. A segunda regra e a mais importante é o seguinte: repara que o raio incidente ele forma aqui, ó, um ângulo com a reta normal, o que a gente chama de ângulo de incidência, tranquilo? Então, ele forma um ângulo de incidência com a reta normal. Aqui o raio refletido forma um ângulo com a reta normal. Então, o raio refletido forma o ângulo de reflexão com a reta normal. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, a nossa principal lei aqui em reflexão em espelhos planos é que o ângulo de incidência vai ser sempre igual ao ângulo de reflexão, ou seja, que o ângulo I é sempre igual ao ângulo R. O que eu vou fazer aqui é uma superfície aqui só para a gente colocar nosso objeto. Então, vou fazer uma superfície. Então, agora eu vou colocar um objeto. Então, vou desenhar para vocês agora um objeto. Então, aqui está o meu objeto. Pronto. Vou colocar agora o espelho. Vou colocar agora o espelho plano aqui na horizontal. Ó. Então vou colocar aqui, ó, o espelho na horizontal. Primeira coisa que a gente tem em espelho plano é o seguinte, que a imagem sempre aparece com simetria em relação ao espelho plano. O que significa isso? Significa que se eu tenho um espelho, se eu me aproximo do espelho, a minha imagem também se aproxima do espelho. Se eu me afasto do espelho, a minha imagem também se afasta do espelho. Se do objeto ao espelho você vai ter uma distância D, então do espelho até a imagem também teremos essa mesma distância D. Então, do espelho até onde será formada a imagem também teremos essa mesma distância D. Então, toda hora que a gente for fazer um exercício envolvendo espelho plano, primeira coisa que você pode utilizar é essa questão da simetria. A imagem sempre vai aparecer atrás do espelho com simetria, tá? Eu vou escrever isso tudo para vocês daqui a pouquinho. Outro ponto que a gente tem é o seguinte, o espelho plano ele não amplia nem reduz a imagem. Então, se eu coloquei o objeto com tamanho X, a imagem também tem que ter esse mesmo tamanho X. Então, a imagem, a gente fala que a imagem aparece do mesmo tamanho que o objeto, tá? Agora, vou desenhar para a gente aqui um observador, que só para a gente conseguir compreender também o caminho dessa luz. Então, tá ali o meu observador. Pronto. Gente, eu sempre faço o caminho da luz saindo da
imagem. Por quê? Porque é mais fácil e evita erros, tá? Então, mas na verdade, o caminho real da luz é o seguinte: ela parte do objeto. Deixa eu fazer devagarzinho essa parte é importante. Então, ela parte do objeto, incide no espelho. Então, deixa eu tentar mostrar aqui o caminho. O caminho real é daqui, ela vem para cá, incide no espelho, é refletido. A luz é refletida aí com o mesmo ângulo de incidência. Posso até colocar isso para vocês agora. Ela é refletida com o mesmo ângulo de incidência e volta até o observador. Aqui atrás, essa parte é imaginária. Então, vou fazer tracejado. O caminho da luz saiu daqui, bateu aqui, voltou cá. Só que seu cérebro não entende que a luz bateu aqui, voltou lá. Ela acha que a luz está vindo da imagem. Então, seu cérebro entende que a luz está vindo aqui da imagem. Deixa eu dar um zoom aqui nessa parte para a gente colocar a reta normal, para vocês entenderem aonde fica essa reta normal. A reta normal ficaria aqui. O ângulo de incidência estaria aqui. E o ângulo de reflexão aqui, ó. Esse seria o ângulo de reflexão. Posso colocar também. Então, esse aqui é o I chapéu. E esse aqui, ele não aceita colocar o R chapéu. Então, e esse aqui é o ângulo de reflexão, que eu vou chamar de R, tá? Deixa eu tirar o zoom agora pra gente. Pronto. Tá, agora, gente, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever os principais pontos aqui da formação da imagem em espelho plano, tá? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente viu é o seguinte, que tem simetria. Então, o primeiro ponto aí é que a imagem tem simetria em relação ao objeto. A gente viu isso. Outra coisa é que a imagem aparece do mesmo tamanho. Então, a imagem aparece do mesmo tamanho. Próximo ponto. Gente, existe um espelho que vai inverter a imagem. O que é inverter? Que a imagem aparece de cabeça para baixo. Então, a gente pode falar que a imagem é direta. O que significa ser uma imagem direta? Que ela aparece de cabeça para cima ou que ela é invertida, quando ela aparece de cabeça para baixo. Nesse caso aí, a gente pode ver que a imagem fica de cabeça para cima. E quando a gente se olha no espelho, a gente não aparece de cabeça para baixo lá dentro do espelho. Então, a gente fala que a imagem em espelho plano, ela é direta. Segundo ponto, gente, que a gente precisa falar é se a imagem é real ou se essa imagem é uma imagem virtual. Ah, mas Vitor, o que é uma imagem real? O que é uma imagem virtual? Eu não sei. Tá, vou explicar para vocês. A imagem real é o seguinte, é a imagem que é projetada para fora do espelho, ou seja, por exemplo, em um espelho esférico, a gente tem situações onde a imagem é projetada na parede, ou na próxima aula, vou mostrar para vocês, vou mostrar uma imagem real gerada através de dois espelhos côncavos. Vocês vão ver no comecinho do próximo vídeo o quanto essa imagem é real, ela fica, é um holograma, mas ele parece realmente que existe o objeto ali. Então, a imagem que a gente vê fora do espelho, ou seja, projetada em uma parede ou em um anteparo, a gente chama de imagem real. E toda imagem que a gente vê dentro do espelho, a gente chama de imagem virtual. Então, no caso do espelho plano, a imagem aparece lá dentro do espelho. Então, a gente fala que a imagem é virtual. E por fim, mas não menos importante, mas geralmente a galera não lembra, é o seguinte, que o espelho plano, ele troca a esquerda com a direita. Tem que lembrar disso, tem questões que cobram. Já vi uma questão da ambulância, uma questão da escrito palavra física, como a palavra física aparece, vista através de um espelho plano. Então, a esquerda troca com a direita, tá? Então, vou escrever isso pra gente lembrar, ó. Esquerda troca ou vira com a direita, sei lá.
Ou seja, a esquerda troca com a direita, tá? Então, turminha, esses aqui são os principais pontos da formação da imagem em um espelho plano. Então, você precisa lembrar todos esses cinco pontos, tá? Da formação de imagem em espelho plano. Bora fazer campo de visão agora lá no Paint também. Vamos fazer campo de visão lá no Paint. Então, venho cá pro Paint, deixa eu abrir aqui, um espelho. Então, aqui, ó, eu tenho um espelho, tá? Agora, vou desenhar um objeto aí ou um observador qualquer. Pode ser um observador, tá? Então, eu vou desenhar um observador, por exemplo, aqui, ó. Então, posso desenhar um observador, por exemplo, aqui, tá? E agora, o que a gente quer? A gente quer saber qual é o campo de visão desse observador através desse espelho. Então, o que a gente quer é qual é o campo de visão desse observador através desse espelho. Então, o que a gente faz? A gente desenha a imagem desse observador, repetindo, a gente desenha a imagem desse observador com simetria através do espelho plano. Então, se o espelho está ali, a imagem dele vai ter que aparecer aqui atrás com a mesma distância. Então, por exemplo, eu marco aqui a distância até aqui, ó, que é onde está o espelho. Então, aqui é onde está o espelho. Então, eu marco aqui, ó, e a imagem dele tem que aparecer nessa mesma distância. Então, a imagem dele precisa aparecer com a mesma distância. Então, eu pego aqui, ó, e coloco a imagem dele acho que ficou um pouquinho, acho que ficou um pouquinho, acho que pode chegar um pouquinho mais para cima, ficou um pouquinho longe ainda. Chegar um pouco mais para cima aqui, eu acho que aqui tá certo. Pronto. Então, repetindo, primeiramente eu desenho a imagem do observador com simetria em relação ao espelho plano. Daí agora você faz, você puxa aqui, ó, uma reta saindo da imagem para cada quina do espelho plano. Então você puxa uma imagem saindo aqui para essa quina e uma reta saindo da imagem até a outra quina. Tranquilo? Então, essa região aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer de vermelho. Então, essa região aqui, ó, é o campo de visão desse observador aqui, ó. Então, esse aqui é o observador. Deixa eu fazer de preto. Então, esse aqui é o observador e essa aqui é a imagem, tá? Na verdade mesmo que a gente tem o seguinte, que o raio de luz sai do observador, só fazendo certinho para vocês, ele sai do observador, bate aqui no espelho, é refletido com o mesmo ângulo de incidência e vem para cá. Então, aí sai outro raio de luz aqui, que incide aqui nessa outra quininha e é refletido com o mesmo ângulo de incidência. Então, pelo princípio da reversibilidade, se eu vejo daqui para cá, tudo que está daqui bate aqui e volta para mim. Então, esse aqui é o campo de visão do observador. Então, ele vê aqui e toda essa região aqui. Tranquilo, turminha? Então, agora nós vamos falar de associação de espelhos planos. Então, por exemplo, olha para você ver, nessa imagem, aí a gente pode ver que tem uma peça do jogo de xadrez, no caso aí o cavalo, certo? E tem mais uma, duas, três imagens desse cavalo sendo formada aí através desses dois espelhos planos, tá? Então, a gente tem, vamos fazer o primeiro caso aqui, o seguinte, vamos fazer dois espelhos planos formando aí um ângulo de 90 graus entre eles.
Então vamos fazer aqui, ó. Dois espelhos planos formando aí um ângulo de 90 graus entre eles. Então desenhei aí dois espelhos planos formando um ângulo de 90 graus entre eles. Então, para esse caso, a gente pode ver aqui através da fórmula. Vamos ver a fórmula aqui agora, ó. Deixa eu ir lá mostrar para vocês a fórmula. Então, para esse caso, ó, o ângulo entre os dois espelhos aqui é o que a gente chama de beta. Então, o ângulo entre o espelho 1 e o espelho 2 a gente chama de beta. E a gente tem essa fórmula aí, ó, que n é igual a 360 dividido por beta menos 1. Então, vamos lá no Word para a gente fazer. Então, galerinha, vamos lá no Word agora para a gente ver, então, como é que fica aí, quantas imagens serão formadas. Então, vamos lá para o Word para a gente ver, para o caso que os dois espelhos aí, que o ângulo entre os dois espelhos formam um ângulo de 90 graus, então que o ângulo entre os dois espelhos seja de 90 graus, vamos ver quantas imagens serão formadas. Bora lá para o Word para fazer essa conta. Então vamos ver aqui no Word, ó, vamos lá. Então, a fórmula é essa aqui, ó. Então, a associação de espelhos, a gente tem que a fórmula é n é igual a 360 dividido por beta menos 1. Onde esse beta é o quê? Esse beta é o ângulo entre os dois espelhos, certo? Então, para o nosso caso, a gente vai trocar aqui o beta, a gente vai trocar por 90. Por quê? Porque o ângulo entre os dois espelhos que a gente vai trabalhar lá é 90 graus. Então fica 360 dividido por 90 menos 1. Para o nosso exemplo lá, como 360 dividido por 90 é 4, 4 menos 1 é 3. Então, para o nosso exemplo, serão formadas 3 imagens. Então, vamos voltar agora lá para o... Então, continuando aqui agora no Paint. Tá? Vou colocar um objeto, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu colocar um objeto, por exemplo, aqui. Vou colorir esse objeto aí de vermelho, ainda vou pintar ele de vermelho, tá? Então, gente, primeiro ponto é o seguinte: a gente tem aí simetria em relação aos... A gente tem simetria em relação aos dois espelhos. Então, primeiro ponto é que a gente tem simetria em relação aos Deixa eu tentar de novo aqui. Então, o primeiro ponto que a gente tem é simetria em relação aos dois espelhos. Então, o primeiro ponto é esse. Então, o objeto aparece aqui, ó, com simetria em relação ao primeiro espelho e aparece também com simetria em relação ao segundo espelho. Então, você vai desenhar aí as duas imagens. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui é o objeto. Vamos chamar essa aqui, então, de imagem 1. Imagem 1. Essa aqui de imagem 2. E a terceira imagem vai ser formada aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Fazer uma linha um pouco menorzinha para não chamar tanta atenção. Então, a terceira imagem ela é formada aqui, ó. Quer ver, ó? No encontro desse retângulo. Então, a terceira imagem vai ser formada justamente no encontro do retângulo. Tá, então peraí, vamos colocar nossa terceira imagem aqui no encontro do retângulo. Deixa eu apagar aqui essa sobrinha aqui. Então eu vou colocar minha terceira imagem justamente aqui no encontro do retângulo. Tá. Agora outro ponto que é legal, né? Não que seja tão
tão relevante para a resolução de questões, né? Mas é só legal de entender. Esse aqui seria a imagem 3, a terceira imagem que vai ser formada, tá? Outro ponto que é legal de entender e não é tão relevante para a resolução de questões é entender como que é formado esses raios aí, como são os raios que dão origem a essas imagens, né? Então vamos tentar fazer isso aqui para a gente agora, ó. Vou desenhar aqui um observador só para a gente entender. Então vou colocar um observador um pouco mais para trás aqui, ó. Vou colocar um observador um pouco mais para trás aqui. Então deixa eu colocar um observador, por exemplo, aqui. Então, imagina um observador aí, ó. Então vamos imaginar um observador aí, né? Então tá aqui o nosso observador. Então vamos entender aqui como é que ficam os raios que saem como é que saem os raios aí do objeto em cada espelho para gerar essas três imagens, né? Então vamos ver aqui, ó. Então, deixa eu fazer da primeira imagem, então. Vou fazer de vermelho, tá? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: o raio sai do objeto, incide aqui no primeiro espelho, é refletido com o mesmo ângulo de incidência e volta lá no observador. Pronto. Da segunda também é bem tranquilinho. Então eu pego aqui, ligo ao olho do observador. Novamente, o que acontece de verdade é que o raio de luz sai do objeto, incide no segundo espelho, é refletido com o mesmo ângulo de incidência e volta aqui para os olhos do observador. Então a gente pode até fazer tracejado aqui, ó, essa parte aqui, e aqui também é tracejado. Tá. Por fim, a última imagem ela é um pouco mais complexa. Olha o que acontece. Deixa eu colocar primeiro aqui a luz que sai da imagem vai para o observador. Mas na verdade o caminho da luz mesmo sai do objeto, incide aí no primeiro espelho, é refletida com o mesmo ângulo de incidência, incide no segundo espelho, é refletida com o mesmo ângulo de incidência e vai ser aí direcionada assim lá em cima para o observador, tá? E aí ela vai ser direcionada para o observador que está aqui. Galerinha, essa parte você não tem que saber fazer esse desenho aí, até mesmo porque nem eu consigo fazer, por exemplo, aí se fosse 20 graus 360 dividido aí por 360 dividido por 20 vai dar 18, né? Vai dar 18 menos 1, 17. Então vão ser formadas aí 17 imagens. Nem eu sei formadas, certo? Então o máximo que você precisa é lembrar que o número de imagens que será formadas vai ser igual a 360 dividido por beta, onde o beta é o ângulo entre os dois espelhos, menos 1.